Você acredita que vale a pena analisar o número de chutes ao gol, finalizações, posse de bola para tentar projetar um método para escanteios? Ou talvez que o número de faltas e a média de cartões aplicados do juiz pode ser um bom parâmetro para trabalhar mercado de cartões? Ou até mais coisas mais simples? Tentar projetar ali as chances de vitória do time da casa com base nos gols que ele marca, nos gols que o adversário sofre? Muito bem, tudo isso é muito válido quando a gente quer criar um método, mas tem um problema muito grande aí que é partir do achismo. Na verdade, quando a gente tenta estabelecer essas relações entre chutes ao gol, chutes defendidos pelo goleiro, chutes bloqueados e escanteios, ou a média de faltas de um juiz, média de faltas de cartões, média de faltas de equipes, na verdade a gente está tentando buscar correlações entre variáveis que permitam a gente projetar uma variável final, né, que seria onde a gente quer apostar, seja escanteio, seja falta, seja gols, mandante, enfim. A boa notícia é que tudo isso pode ser feito de uma forma muito mais técnica usando a regressão linear, que é uma ferramenta fantástica de estatística, mas que pouquíssimos apostadores utilizam no seu dia a dia. No vídeo de hoje eu vou como utilizar a regressão linear para criar os seus modelos e também trazer um exemplo prático de como ela pode te ajudar a te orientar ali durante as suas apostas. Sem mais delongas, vamos lá para o Excel que eu vou te explicar passo a passo como você fazer isso. Para já, o que você precisa entender é que a regressão é uma ferramenta que vai justamente estabelecer conexão entre as variáveis. Ela vai analisar o quanto que as variáveis, né, as variáveis relativas, vamos chamar assim, podem explicar uma variável definitiva, que é o que a gente quer analisar, que é o que a gente quer criar um método para poder apostar. Vamos lá no Excel, vamos começar aprendendo como gerar essa regressão variável, essa regressão linear, perdão, para que a gente possa trabalhar na sequência explicando um pouco melhor os detalhes dessa regressão e, por fim, passando ali para uma parte de modelo mais prático, enfim. Galerinha, eu estou aqui com uma base de dados do futebol brasileiro, né? 2024, 25, enfim, deixa eu ver aqui certinho para vocês. Deve ser isso aí, Campeonato Brasileiro de 2024. E aqui tem uma base de dados extensa, né? Pontos por jogo, enfim. O que vai interessar para a gente é tentar estabelecer algumas correlações. Para começar nessa parte, eu só quero mostrar para vocês como que se usa o Excel para você fazer a regressão linear em si, independente dos dados que você quer analisar. Eu já tenho essa base de dados aqui e lá no final eu já criei algumas coisas que a gente pode querer se interessar em fazer. A primeira delas, que a gente vai ver depois no modelo, é a diferença de gols. Então, voltando aqui, quando a gente tem um placar como, por exemplo, Palmeiras e Cuiabá, que foi 2-1, a gente tem uma margem de 1 gol de vantagem para o Palmeiras, que nada mais é do que a diferença dos gols do mandante contra os visitantes. Quando o visitante marcar mais gols que o mandante, essa diferença vai ficar negativa. E quando esse jogo terminar empatado, ela vai terminar em 0. Tá? Então, basicamente, é o saldo de gols dessa partida do mandante em relação ao visitante. Agora, eu posso querer entender se a média de gols das equipes, tanto marcados como sofridos em cada uma das condições, ela ajuda a explicar esse possível saldo de gols de uma partida, né? Como que a gente vai fazer isso? Usando claramente a regressão, senão eu vou ficar num puro achismo de que isso funciona, tá? Então, o que eu tenho aqui? Nessa linha amarela, eu tenho justamente as margens lá que a gente viu, né? Basicamente aqui, ó. Essas margens aqui, que a gente viu aqui. 1, -3, 1, 0, 3. E a gente tem também os gols, a média de gols marcados aqui pelas equipes, né? Tanto do mandante como do visitante, que vão vir aqui ser puxadas nessas informações aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a regressão linear para entender se essas variáveis aqui, para quem não manja de inglês, home é casa, e aí gols pró é gols contra. Então, gols pró do mandante, gols pró do visitante, gols sofridos do mandante e gols sofridos do visitante. Eu quero entender o quanto que essas variáveis me ajudam a entender de fato, ou tem uma influência real sobre o saldo médio aí das partidas rodada após rodada, tá? Porque se tiver uma correlação, eu posso criar um modelo usando essas variáveis para projetar esse saldo de gols e talvez trabalhar o mercado de handicap, que a gente até vai ver na frente como que isso é possível. Como que eu faço isso? Bom, você precisa ter aqui na parte de dados do seu Excel a análise de dados instalada. Geralmente já vem, tá? Se não tiver, você vem em arquivo, vem aqui em opções e depois você vai aqui na parte de suplementos, né? Enfim, e ver aqui se está tudo liberado, senão você pode adicionar, enfim. Tem outras opções aqui também de colocar na faixa de opções, que é justamente essa faixa aqui nessa parte cinza, beleza? Aí você vai clicar em análise de dados, vai ter muita coisa para fazer, tá? Muita coisa. O que a gente quer é justamente aqui a regressão, tá? Então, a gente vai selecionar a regressão. Ele vai abrir essa caixa de seleção aqui, tá? O que tem em cada campo aqui? Vamos entender.
O intervalo y de entrada é justamente a variável que a gente quer analisar, o resultado final. Então, ela tem que sempre ser única, tá? Nesse caso aqui, vamos trabalhar com o saldo de gols, a diferença entre as equipes. Você também pode, aliás, você também vai precisar selecionar os intervalos x de entrada, né? Que eles são os intervalos que explicam essa variável. Então, vou pegar aqui todas essas 4 colunas e vou selecionar até o final a base de dados que eu estou analisando. Vou voltar para cá. Aí aqui a gente tem algumas opções, né? O nível de confiança, se você quiser alterar, a gente trabalha muito com 95% na estatística, então pode deixar isso fixo. Essa parte de rótulos é se você está querendo indicar que a primeira informação ali é um rótulo, né? Vou subir. Se você subir tudo depois, é justamente aquela parte de gols marcados, gols contra, enfim, tudo que vocês já viram, tá? E eu deixo marcado sempre aqui para abrir uma nova planilha, a regressão. É o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou dar OK e a gente já vai ter aqui a regressão gerada para a gente com uma série de dados que talvez você esteja até um pouco confuso, tá? Então, vamos abrir aqui, vamos aumentar isso para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas informações. Eu vou também melhorar a largura dessa coluna, vou passar lá para 15, para que ela fique bem extensa e bem visível para você, beleza? Também vou dar uma centralizadinha aqui, só para ficar mais esteticamente agradável. Aqui também está um pouquinho, beleza. Bom, a regressão vai trazer para a gente essas informações que quando você bate o olho, você fala assim, caramba, estou entendendo porra nenhuma. Calma, vamos por partes. A primeira parte que a gente vai olhar é essa parte de estatísticas da regressão. O R múltiplo é uma informação que vai... Lembrando, a gente está aqui analisando a relação entre as variáveis. Então, eu quero entender essas 4 variáveis aqui, o quanto que elas explicam ou se relacionam com a variável que eu estou analisando, no caso, o saldo de gols de uma partida. O R múltiplo, portanto, ele vai trazer a relação entre essas variáveis. Ela tem uma relação muito forte, muito fraca. Esse número vai de -1 até 1, e quanto mais próximo desses extremos, mais forte é essa correlação. E também, no meio do caminho, isso mostra uma correlação um pouco mais fraca. Então, aqui a gente tem 0,45. Eu gosto muito de olhar para o R quadrado. O R quadrado ele vai pegar esse R, vai levar ao quadrado e tudo mais. Aqui é uma escala parecida. Quanto maior, melhor, tá? Esse número de 0,20, tá? Ele não é muito bom. Isso representa que mais ou menos 20% dos nossos jogos, né? Lembrando, isso aqui, se a gente colocar em percentual, vai dar exatamente 20% e pouquinho, né? 20,6%. Mas a gente pode manter aqui no número, só para não confundir vocês. Quando isso aqui é baixo, mais ou menos 20%, isso representa que mais ou menos apenas 20% dos jogos que eu analisei mostram uma correlação clara entre as variáveis que eu trouxe e o resultado final, tá? Então isso é baixo, quer dizer que a cada 5 partidas, uma realmente se justifica por esse valor. Então aqui tem que ser quanto maior, maior, melhor, tá? Essa é uma informação já importante. O erro padrão é outra informação bastante relevante, tá? Porque isso vai trazer para a gente qual que é o erro médio das variáveis, né? Então aqui seria mais ou menos 1,4 gols. Como a gente está falando de futebol com esporte de pontuação baixa, também é um erro quadrado relativamente alto, tá? E as observações nada mais é do que o volume de jogos. Como a gente está falando de um campeonato de 38 rodadas com 10 jogos por rodada, são 380 jogos. Aqui também, quanto maior, melhor, porque a gente tem uma amostragem mais confiável, né? Quanto menos jogos tiver aqui, mais inconstante é. Mesmo que o resultado aqui seja bom, isso não significa, na prática, que você vai ter realmente algo com relevância estatística, digamos assim, tá? Essa parte da nova eu vou ignorar, tá? Vou até ocultar aqui, porque a gente, para termos práticos, não vai ser muito importante para a gente, tá? Como apostadores e tal. Muito bem, aí aqui a gente tem outra parte que é bem importante, que é a intersecção, ela nada mais é do que o resumo, como se fosse assim, a informação referente à variável principal, né? O quanto que ela pesa ali na nossa equação, que isso aqui pode ser gerado um gráfico, enfim, a gente não vai fazer isso hoje porque isso é uma coisa mais estatística, mais avançada, e acho que não tem muito interesse para vocês. E aqui tem os coeficientes que a gente vai utilizar daqui a pouquinho, no outro momento. Mas isso aqui é bastante importante, tá? O coeficiente vai mostrar, dentro de uma equação que vai gerar a reta da regressão linear num eventual gráfico, é o quanto que você vai multiplicando cada uma das variáveis para chegar no resultado final. De novo, a gente vai trabalhar com isso sim nesse vídeo, mas daqui a pouquinho que não é o que eu quero mostrar agora, tá? O erro padrão de cada variável também vai estar aqui. Tem também esse stat-t, que é uma referência estatística, assim como o R múltiplo, né? Para você ver se ela tem uma correlação importante ou não, tá?
quanto maior, mais relevante ela é. Mas o que realmente importa nesse tabelão todo para a gente é o p-value, tá? Valor P em português, mas se tiver com Excel em inglês, é o seu p-value. Isso aqui é muito importante, tá? Ignorando a intersecção, deixa eu até tirar a intersecção da conversa, porque não é isso que a gente não está avaliando a intersecção, a gente está avaliando as variáveis relacionadas à intersecção, que lembrando, é a nossa variável final, né? A que a gente quer analisar. O p-value vai mostrar estatisticamente, né, de forma de nível de confiança, o quanto que cada uma dessas variáveis isoladamente explica a variável final, que no caso é o saldo de gols. Quando a gente olha aqui para o R quadrado, a gente fez exatamente essa coisa, mas é uma coisa mais genérica, mais ampla, tá? Então, o ideal é que o R quadrado seja bem maior para multiplicar que todas essas variáveis que a gente está trabalhando têm, de fato, uma estatística, tá? E aqui a gente pode ver que até tem uma correlação importante, tá? Esse p-value sempre tem que ser idealmente menor que 5%, ou seja, menor que 0,05, tá? Qualquer número acima disso mostra que não existe correlação nenhuma entre o que a gente está analisando e as variáveis que a gente está olhando, tá? Esse último número aqui pode parecer totalmente fora do padrão, 1,68, mas podem ver que tem aqui um E08. Isso significa uma notação científica. Ou, em outras palavras, esse é um número muito pequeno. Então, essa quantidade de gols sofridos do time visitante é uma variável que explica bastante a variável que a gente está analisando, tá? E aí, essas outras também estão aprovadas. Então, em termos de variáveis individualmente falando, elas até conversam bem com o resultado final, né? Então, todas elas são relevantes para o nosso modelo com o maior peso dos gols sofridos pelo time visitante. Mas, como a gente viu, quando elas estão trabalhadas em conjunto, ainda é uma correlação muito baixa, tá? Você também pode fazer isso para outros tipos de... Deixa eu voltar aqui para a parte de regressão. Para outros tipos de variáveis, não apenas a que eu falei para vocês, tá? Então, vocês podem querer, por exemplo, como eu falei no começo do vídeo, analisar o número de escanteios que os times da casa têm, né? Home, que é home de mandante. Então, quantos escanteios esse time teve? E eu trouxe aqui duas teorias, que a gente pode olhar para número de finalizações e para o número de posse de bola que essa equipe tem em cada jogo. Vamos ver se tem alguma correlação que se justifica? De novo, vou aqui na parte de dados, vou na análise de dados e vou usar a regressão. Só que agora a gente vai ter que ajustar. Nosso intervalo final, né, a nossa variável relevante é o número de escanteios que cada equipe produziu dentro de casa. E também eu quero saber a relação que o mandante teve. Aqui, ó, de finalizações e de posse de bola em cada uma dessas partidas para entender se esses números explicam ou justificam o número de escanteios que foi gerado, beleza? Vou manter todo o resto igual e vou dar um ok também. E aqui a gente já tem de novo o nosso tabelão. Mesma coisa que a gente viu aqui, ó. A gente tem um R múltiplo de 0,52, que é um R múltiplo meio que razoável, né? Não é tão ruim, seria zero muito ruim, né? Que não tem nenhuma correlação entre as variáveis, mas não é grande coisa. O nosso R quadrado aqui melhorou um pouquinho, né? Já é um modelo que tem uma correlação um pouquinho melhor. É o ideal? Não é o ideal, ainda é baixo, tá? Mas isso é muito comum, justamente porque a gente está olhando muitos jogos de informações relevantes, enfim. E aí a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar as intersecções, daqui a pouquinho a gente vai entender como que elas funcionam, e a gente tem aqui o p-value também, que mostra que existe, sim, uma correlação interessante entre essas variáveis. Então, eu posso partir, de acordo com esses números, da posse de bola e das finalizações para tentar entender a quantidade de escanteios. Essas informações têm, sim, alguma relevância estatística. Só para a gente fechar, deixa eu colocar aqui um dado que é meio nada a ver, tá? Então, eu vou pegar aqui os escanteios, vou inserir mais uma coluna, beleza? E eu vou colocar aqui, vamos pegar alguma informação que seja não tão útil assim, né? Vamos lá. Eu tenho os chutes, finalizações, faltas, cartão. Vamos pegar as expulsões, pode ter uma relação alta, né? O número de cartões amarelos desse time da casa, tá? Então, eu vou pôr aqui cartões amarelos. Por que eu tô pegando o número de cartões amarelos? Porque na minha cabeça, pelo menos a princípio, não tem nenhuma correlação entre o número de escanteios gerados e os cartões que essa equipe tomou, né? A princípio é isso. Vamos ver o que acontece se eu fizer a regressão com essas informações. Agora eu vou incluir também os cartões além da posse e vou gerar regressão para a gente, tá? O que a gente vê aqui, ó? Vou fazer o zoom de novo. Então, em termos de R quadrado, R múltiplo, não mudou muita coisa,
né? As intersecções estão aqui, os coeficientes estão aqui também para a gente trabalhar daqui a pouquinho. Mas olha só que interessante. Vou marcar aqui de verde. E aqui entra um pouco do que que eu quero passar para vocês nesse vídeo. As finalizações têm um p-valor baixíssimo, então aprovadíssimo. A posse de bola, como a gente também já tinha visto, também tem uma correlação muito alta. Então, essas duas variáveis aqui, elas se justificam para a gente trabalhar na criação de um modelo para escanteio do time da casa. Agora, aqui não. Aqui a gente tem um número de 90%, é muito acima dos 5% que eu coloquei para vocês. Então, na verdade, os cartões amarelos, como eu já imaginava, não tem nenhuma relação, não conversam com os escanteios. Então, se você vai criar um modelo pensando em trabalhar essa variável, não faz sentido. Tá? Os cartões amarelos simplesmente não conversam com os escanteios gerados pelo time da casa. O que a regressão está informando aqui para a gente é que essa informação é irrelevante no caso de criar um modelo nesse sentido, tá? Maravilha, eu sei que essa conversa é um pouco técnica e confusa, mas o que resumo até aqui é, a regressão serve muito para você analisar a relação entre duas variáveis, duas ou mais variáveis no caso, então já vai permitir para você fazer um filtro entre quais variáveis realmente importam para que você crie um modelo para preditar alguma coisa, para tentar encontrar uma aposta de valor. Tá? Mas como que a gente usa isso de forma um pouquinho mais prática, saindo um pouco da teoria? Porque afinal de contas, beleza, eu entendi que finalizações e posse de bola justificam o número de escanteios dos times da casa do Brasileirão, mas nem tanto como eu vou usar isso na prática. Vamos então para uma segunda parte, agora a gente vai voltar para os sheets. Eu vou trazer um estudo de caso aqui bem simples, que eu usei na La Liga de 2022-23, tá? Foi um estudo bem antigo que eu fiz, mas que já serve para vocês entenderem a aplicação prática disso, tá? E aí eu quero deixar um spoiler. O que a gente vai fazer agora não costuma funcionar em termos de gerar resultado, tá? Porque, principalmente quando a gente fala de futebol, e assim como o exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o que a gente vai fazer exatamente na La Liga, a parte de gols marcados e gols sofridos, ela é muito aleatória, né? Os números, a pontuação no futebol é uma pontuação baixa, então tudo isso vai acabar contribuindo para que não se encontre um valor tão prático assim, ou tão eficiente na hora de precificar. Mas eu quero só mostrar para vocês como que isso pode ser utilizado, e aí vocês vão poder utilizar a criatividade de vocês para tentar utilizar para repetir, mas para vocês criarem um modelo que seja realmente lucrativo e que identifique valor nas casas de aposta. Vamos voltar lá para o Excel. Agora a gente vai entender a parte dos coeficientes e como eles são utilizados para a gente gerar algum tipo de informação um pouco mais útil, mais prática para apostar nas casas de apostas. Maravilha. Estou aqui na nossa planilha, né? Como eu falei para vocês, é uma base de dados antiga, mas não tem problema, porque é só para vocês entenderem o conceito da regressão e como que isso pode ser útil de forma prática. Tá? Então, eu tenho uma base de dados aqui bem simples, que eu tenho os jogos, os gols marcados e sofridos, aliás, os gols marcados pelo time da casa dos visitantes, o resultado, que está em inglês também, que eu gosto de patronizar, mas H é home, D é draw e A é away de visitante, então mandante, empate, visitante, de acordo com o placar, né? Mais gols do mandante, H, home. Jogo empatado, D de draw, mais gols do visitante, A, bem simples. Aqui tem as odds da Pinnacle para esses três condições também, né? O mandante, o empate e o visitante, quais eram as odds de momento. Também tem aqui a informação de linha de handicap, isso aqui só está confundindo vocês, mas não vai ser muito utilizado. E também qual que era as odds, né? Então aqui era uma linha de mais 0,25 para o mandante, 1,85, e menos 0,25 para o visitante, pagando 2,09. Aqui a gente tem uma linha de menos 2 para o mandante, pagando 2,15, e 1,68 para o visitante, mais 2, enfim, assim sucessivamente. E calculei também o juice, que vocês podem ver que, pelo menos naquela época, era bem baixinho, né? 2% só, porque a La Liga é uma liga grande. Eu fiz a mesma coisa que eu apresentei para vocês, tá? Gerei aqui uma tabelona de média dos gols das equipes, beleza? E fiz também uma regressão com base nisso também. São os mesmos dados que vocês podem ver lá, né? Então, a gente tem aqui os gols marcados do mandante, do visitante, os gols sofridos dos dois também durante a La Liga, tá? Só que a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Primeiro que, quando a gente olha os dados, e aqui eu estou falando de La Liga e não do Brasileirão, a gente já vê que o R quadrado melhorou bastante, né? Já subiu para 35. Então, significa que 35% dos jogos se explicam por essas variáveis que eu estou analisando. Ainda é pouco para criar um modelo confiável. Sim, porque como eu falei para vocês na introdução, não costuma ser muito eficiente você pôr todo esse monte de informação, porque você vai ter no meio bons ataques, boas defesas, enfim, uma série de informações que não vão conversar tão diretamente. Então, dificilmente você vai chegar num patamar muito acima de 40%, 42% fazendo esse modelo, o que mostra que ele não é exatamente eficiente, né? O padrão está aqui, as observações também já são baixas, né? 260, já expliquei para vocês que isso não é um volume tão interessante. E aqui a gente tem os coeficientes que eu falei para vocês.
Agora eu vou explicar... lembrando, p-value aqui, todos os valores baixos, menos 5%, então essas variáveis são, de alguma forma, relevantes. Agora eu quero entrar nessa parte dos coeficientes, que é isso que a gente vai usar dentro de uma regressão, tá? Então, como vocês podem ver, eu até coloquei aqui, como isso aqui é um print do Excel, né? Porque aqui a gente não tem, eu coloquei aqui justamente esses coeficientes, né? Então, o C0, que seria a vantagem da casa, é a intersecção, né? Então, menos 0,23, os gols marcados 0,9464, e aqui é exatamente o que você vai trazendo, né? Se eu for aqui abrindo para vocês, vai dar 0,9460, que eu fiz na mão, né? Mas seria exatamente o coeficiente de cada uma dessas variáveis, né? O coeficiente 0 é a intersecção, e os coeficientes a seguir são justamente as nossas variáveis aqui, com os respectivos coeficientes. O que isso funciona na prática? Qual que é a ideia desses coeficientes? Tá? E aqui também tem as outras informações que eu já tinha trazido para vocês também, né? Inclusive com um R quadrado aqui, um pouquinho melhor do que era no nosso caso do Brasileirão. Isso aqui significa que a gente pode estimar, lembrando, o que a gente projetou inicialmente? Qual que é o nosso Y? É o saldo de gols das equipes, porque nesse modelo aqui a gente está pensando em trabalhar handicap. Aqui a gente tem, então, os coeficientes que vão ser multiplicados pelos fatores das equipes. Então, basicamente, qual que é a nossa equação para achar o saldo de gols esperado de uma partida? É exatamente menos 0,24, né, que é o coeficiente da vantagem da casa, que eu chamo, mais o número de gols marcados em média do time mandante vezes o seu coeficiente, mais o número de gols marcados do visitante vezes o seu coeficiente, mais o número de gols sofridos vezes o coeficiente e vice-versa, beleza? Como que a gente usa isso na nossa planilha? Vamos voltar aqui, então, para o nosso modelo. Aqui tem a margem de gols que a gente já calculou, né? Até aqui a gente já tinha explicado. Aqui a gente tem a média de gols marcados, sofridos, de cada uma das equipes, que é o que a gente vai usar como referência para justamente buscar a margem do nosso modelo. Como que a gente faz isso? Agora a gente vai usar os coeficientes que eu mostrei para vocês. Se eu abrir a fórmula aqui, ó, esse AE é lá a nossa tabela. Então, aqui é o coeficiente da intersecção, que vai ser somado, como eu expliquei para vocês, com o coeficiente que é o 0,94 e pouco, né, que dá 0,95, vezes a média de gols marcados do time da casa. Isso vai ser somado também ao coeficiente, que era menos 1,01 dos gols marcados do time visitante, vezes o time visitante, e assim sucessivamente, até a gente chegar a usar as 4 variáveis com seus respectivos coeficientes no que a gente chama da margem do modelo. Então, meu modelo está dizendo que, dada a média de gols das equipes, dada a regressão que a gente gerou, a expectativa é de que essa equipe tivesse uma vantagem aí de 0,49, o que poderia ser um handicap menos meio ali, em termos de chance desse resultado acontecer, né? Então, uma linha de handicap menos meio e mais meio para o visitante. No segundo jogo, a gente já teria um 0,35, vamos ser um jogo mais equilibrado, né? Que seria qual que é o jogo aqui, ó? Celta e Espanhol, já tem, teoricamente, já um menos 0,25 baixo, em termos de handicap, enfim, algo mais nesse sentido. Na coluna U, a gente vai fazer o erro quadrado, que nada mais é do que ver a diferença entre a margem do nosso modelo, que o modelo está dizendo que deveria ser, e a margem real. Tá? Esses números dificilmente vão bater, porque na margem do modelo, a gente consegue ter números quebrados, né? Números quebrados. Na margem de gols é impossível, não tem meio gol na vida real. Ou é um gol, ou é 0 gol, certo? Pode ser 2, 3, mas sempre números inteiros. Então, sempre vai ter uma discrepância. A gente quer entender aqui, fazendo a diferença entre o que o nosso modelo projetou com o que aconteceu na vida real, o quão longe é a realidade, o quão eficiente ele foi, tá? E aí, a gente vai fazer isso para todos os jogos, justamente pensando em depois reduzir o erro quadrado, né? Para justamente tentar chegar ali num modelinho mais eficiente, tá? Então, qual que seria, então, a nossa odd justa do nosso modelo, né? Qual que é a probabilidade do mandante trabalhar aqui? A gente vai poder usar a distribuição normal. Tem vários tipos de distribuição, tá? Então, não vou entrar nesse vídeo nos detalhes, a gente vai depois ter uma série sobre distribuição normal, binomial, enfim, Poisson, dá para a gente fazer vários conteúdos sobre isso. Mas para hoje vocês precisam saber que a distribuição normal, ela pega uma distribuição uniforme de dados. Então, os números mais comuns vão estar ali no meio, é aquela curva que faz tipo uma curva subindo e uma parábola depois descendo, né? Justamente que os números de média se concentram ali no meio e os raros vão mais para as extremidades porque eles acontecem com menos frequência.
né? No futebol, não sei se é exatamente o melhor modelo, até porque, e é por isso que eu trouxe esse modelo de handicap, você vai falar assim, pô, mas handicap é muito complicado, não acompanha tão bem. A distribuição normal, ela não vai ser muito eficiente para trabalhar o empate. O empate vai ser sempre um problema. Inclusive, o próximo vídeo desse canal vai ser sobre como precificar o empate, porque é uma coisa que realmente é bastante complexa. Então, quando a gente trabalha o handicap, a gente tira o empate. Você tem o handicap do mandante e do visitante. O empate já está embutido ali no meio. Foi por isso que eu trouxe esse modelo de margem, pensando em precificação de handicap. Tá? Mas aqui, o que a gente vai fazer? Usar a fórmula da distribuição normal, que pega o... Eu quero saber só que esse time vai vencer, se essa margem vai ser maior que zero, ele vai ser vencedor. Lembrando, o saldo de gols é o número de gols do mandante menos do visitante, tá? Por isso que eu estou colocando tudo que é acima de zero. O T4 é nada mais do que a margem do nosso modelo. Então, o nosso modelo projetou uma margem de gols, um saldo de gols de 0,49 para o mandante. Aqui é o erro padrão que a gente calculou, né? Que é 1,30. Lá na regressão a gente tinha, né? Lembra disso? Vamos voltar lá só para você não se perder nas informações, que eu sei que esse vídeo está um pouquinho mais complexo do que o normal. Aqui, ó, erro padrão 1,03072. É exatamente esse o padrão que a gente usa na fórmula também da distribuição normal, tá? E por fim a gente põe o verdadeiro. O verdadeiro é quando a gente quer acumular as probabilidades, né? O falso é que a gente quer saber a probabilidade específica daquela situação. Eu não quero saber a probabilidade específica desse time da casa ter 0 gol, né, de saldo. Eu quero saber tudo do 0 para frente, né? Qualquer saldo positivo serve para mim porque ele vai vencer o jogo. E aí ele soma tudo e chega nessa probabilidade que o time da casa tem de 64,7% de chance de vencer o jogo, tá? Que daria aqui um odd justo, por exemplo, de 1,54, tá? Segundo o nosso modelo, né? Aí eu fiz aqui também algumas informações de curiosidade, que é qual que é a eficiência de cada uma das equipes, né, de cada um dos modelos. Eficiência da Pinnacle, quais são as odds? É a caixa de aposta que eu estou usando aqui. Então, ela tem uma eficiência de 63%. O que é eficiência? Eu peguei basicamente a probabilidade. Se era maior de 50%, eu estou criando um modelo aqui basicamente pensando em favoritos, né? Porque como a gente não tem como projetar empate para precificar exatamente quais seriam as outras odds, vamos trabalhar só com a chance do favorito. Se esse time fosse favorito e ele acertar, tá, a fórmula é exatamente essa, né? Se a chance dele for maior que 50%, ou seja, ele é favorito naquela partida e a análise for correta, né? Ou seja, o mandante venceu o jogo, ganha 1. Se não, se ela é menor que 50%, deixa em branco, tá? E se ele é menor, se não é, desculpa, me enrolei aqui, mas se basicamente ele é um favorito, mas eu errei, ou seja, ele empatou, perdeu, vai dar 0, tá? Então, é isso que ele faz aqui e faz a mesma coisa para o nosso modelo. Então, vocês podem ver que a Pinnacle acertou mais mandantes do que o nosso modelo. Porém, quando a gente faz a questão do lucro, né, como que seria apostando nisso daí, deu para ver que o nosso modelo conseguiu ser mais lucrativo que o da Pinnacle. Lembrando, são poucas apostas, e aqui tem uma limitação muito importante, que eu já sei alguns resultados quando eu fiz essa regressão para trás. Então, isso serve como backtest, mas depois teria que fazer um teste prático ali, tá? E aí, como que você usa esse tipo de informação de forma a apostar no que vai acontecer, né? Você vai ter que fazer um teste, você vai ter que pegar jogos futuros que você ainda não sabe os resultados e utilizar esse mesmo modelo, que é o que eu fiz aqui, né? Peguei uma rodada seguinte, tinha alguns jogos, Marca Osasuna, Girona Espanhol, Bilbao e Retafe, enfim, tudo isso que está aqui na sua tela. Tem as informações de média de gols marcados e sofridos de cada um, que é justamente o que a gente trabalhou. E a gente tem também aqui, ó, a nossa margem esperada para cada um dos jogos, que é exatamente a mesma forma que eu apresentei para vocês. Você usa os coeficientes da regressão e multiplica pela média de cada uma das equipes para chegar, então, aqui na probabilidade do time da casa vencer. Você pode fazer isso de forma mais complexa para o visitante, para empate? Pode, tá? Mas hoje a gente só usou o time da casa. E aí, a gente pode converter isso aqui em odd, que seria a odd do nosso modelo, e comparar com a odd das casas de apostas para ver qual que é o valor esperado. Depois eu criei uma condicional aqui bem simples que, se o valor esperado dessa aposta fosse maior que 15%, eu faria essa aposta. E se não fosse, ficaria como não, tá? E aí você depois vai fazer o quê? Vai ter que ir simulando, vai ter que ir apostando. Tem sites aqui no canal onde você pode fazer essas simulações e tudo mais, tá? Para justamente validar se esse modelo é lucrativo ou não. Já adianto para vocês, como eu falei, fazer isso, exatamente isso, copiar e colar esse modelo e utilizar nas ligas de regressão simples, não é lucrativo, tá? Não vai funcionar, mas é uma base bem legal para você entender o conceito da regressão, como ela ajuda a entender as variáveis e, principalmente,
como ela vai permitir que você use isso para projetar números e fazer um modelo bem legal aí para você poder apostar. É isso, pessoal. Agora talvez você esteja pensando assim, pô, bacana, interessante, mas por que você me trouxe isso se na verdade isso não funciona? Bom, veja bem, eu falei que não funciona você pegar simplesmente a média de gol das equipes e projetar ali uma margem de gols e tentar projetar ali qual que é a odd justa do mandante. Isso não vai funcionar, pelo menos não vai funcionar na maior parte das ligas, né? Pode ser que em alguma liga específica funcione. E é importante também dizer que sempre que você for trabalhar com regressão, você não pode fazer uma genérica, você tem que fazer uma por liga para entender aquela realidade. Mas a regressão é muito útil para você projetar individualmente. Então, você pode, em vez de trabalhar na margem, no saldo, você pode trabalhar uma regressão para, sei lá, projetar os gols marcados do time da casa, usando informações do time da casa, ou no máximo das informações sofridas do time visitante. Você pode olhar para média de finalizações, para posse de bola, para média de gols marcados, e tentar identificar de forma independente qual que é os gols esperados para aquela equipe, depois fazer o mesmo processo para o time visitante. O que você vai fazer? Você vai pegar a regressão, entender quais são os dados que são pertinentes ou não, dar uma olhada se esses dados, se essas variáveis têm um p-value baixo, que representa alguma correlação ali com a variável final, e aí sim você pode ir testando esses modelos para tentar encontrar formas de ter o R quadrado que eu mostrei para vocês lá maior, né? Porque qual que é o problema desse modelo? Ele tem um R quadrado baixo, então mesmo que ele acerte 30% dos jogos, tem uma correlação legal ali, ele vai errar muito feio em 70%. Ele vai te trazer números muito fora da realidade. Então, a regressão tem essa função também da gente entender. Quanto mais próximo de 60%, 70%, 80% você conseguir encontrar, aí sim a regressão pode te gerar um valor interessante para que você possa depois fazer ali algum modelo lucrativo, tá? Então, recapitulando todo esse vídeo, a regressão ela é útil para a gente analisar a correlação de variáveis, ou seja, facilitar nosso caminho no sentido de olhar se aquelas variáveis realmente explicam o que a gente quer encontrar, né? Porque se elas não explicarem, não vale nem a pena você seguir adiante. Depois disso, você pode ver se elas em conjunto com R quadrado vão te dar algum tipo de vantagem, de você poder encontrar o que você quer para poder apostar com valor. E na sequência, você pode ver também se elas individualmente têm alguma relação com essa variável que você está estudando. Na sequência, uma vez que você identifique que existe uma boa correlação, não só entre as variáveis de forma isolada, mas em todo o contexto, você pode usar os coeficientes da regressão, que é uma equação para gerar uma reta, para gerar ali a sua variável final, e aí poder comparar com as casas de aposta, tá? Eu sei que esse vídeo é complexo, é mais avançado, então se você não entendeu nada, não fica preocupado, tem muitos vídeos mais básicos, mais simples, você vai aprendendo aos pouquinhos, mas a minha ideia é trazer agora mais ferramentas de estatísticas, mais ferramentas avançadas para a gente trabalhar no Excel, e ao longo do tempo criar modelos mais eficientes para que você possa colocar nas casas de apostas. Porque lembrando, é uma tarefa difícil, mas é plenamente possível, e você não precisa ter um megazord na sua casa. Você com o Excel consegue fazer bons modelos, mas para isso você precisa de muito além de simplesmente pegar uma média, jogar ali no, como eu fiz hoje aqui, e simplesmente achar que isso vai te deixar lucro, até porque se fosse fácil assim, muita gente já estaria usando esse modelo, muita gente já teria enriquecido, certo? Então a gente vai precisar ir mais a fundo, mas a ferramenta da regressão é sim muito legal e muito útil para você encontrar ali as correlações entre as variáveis.